Olá, galera da Gente Motiva! Hoje o vídeo está imperdível, muito especial. Hoje quem vai estar aqui com a gente é a minha sobrinha, uma pessoa que eu amo muito. Olha, ela tem 25 anos e já foi para a Inglaterra. Voltou para o Brasil e vai vir aqui de uma maneira inédita contar pra gente tudo que ela viveu na Inglaterra em primeira mão. Já fica aqui, deixa seu like, se curtiu o vídeo, se inscreve. E sabe aquela pessoa que está desmotivada para realizar seus projetos? Vai lá e envia para ela, porque a Joyce tem um montão de coisa inspiradora para contar para nós. Então fica aqui que você vai conhecer Joyce agora. Ela está aqui, Joyce, minha linda, minha querida sobrinha. O público da Gente Motiva quer saber como assim, de repente foi pra Inglaterra, voltou? Conta pra nós toda essa história aí, da volta, os motivos. Nós queremos saber, não é verdade? Dela tem muita superação, tem muitos motivos bacanas pra gente entender aqui como que essa moça fez pra ir pra Inglaterra. Eu vou contar para vocês, o público do Juju Motiva, em primeira mão, detalhes sobre a minha ida para a Inglaterra e por que eu retornei para o Brasil. Então vem com a gente. Quando você foi para a Inglaterra e por que você foi para a Inglaterra? Então, meu nome é Joyce, eu tenho 25 anos, nasci na cidade de Pirapora, interior de Minas Gerais. E no ano de 2024, eu me sentia muito longe de realizar os meus sonhos, os meus desejos e coisas que eu almejava para minha vida. Então foi daí, dessa vontade de fazer diferente, de estar em um ambiente diferente e de colher mais frutos do que eu estava colhendo no momento, veio a decisão de eu sair do Brasil e imigrar para a Inglaterra. E você se preparou, Joyce? Você juntou dinheiro? Como que foi esse planejamento para ir para a Inglaterra? Quando eu decidi ir para a Inglaterra, em outubro de 2023, foi uma decisão nova, tanto para mim, mas também para a minha família. Eu não tinha um preparo com de muito dinheiro guardado, ou inglês fluente, ou alguém que poderia me receber na Inglaterra. Então, após essa decisão, eu me organizei da forma que pude, que foi vender todas as coisas que eu tinha, como a moto, fogão, geladeira e coisas que eu já tinha ali, juntar todo esse dinheiro e comprar minha passagem e resolver o que seria necessário para a minha ida à Inglaterra. E vendeu tudo mesmo? Tudo. Até rifa de capacete teve, Juju. Até rifa de capacete, eu sei, eu comprei. Muito obrigada, você teve participação, hein? É verdade, fiquei muito preocupada de você ir de repente para a Inglaterra sem conhecer ninguém, mas como eu torço muito pelas pessoas que têm coragem, que têm fé e lutam pelos seus objetivos. Por isso que eu criei o canal da Gente Motiva, para motivar você, te ajudar a disciplinar e para que você vá de encontro aos seus sonhos e os realize. Eu apoiei a Joyce. Continuo apoiando, porque ela se realizou e fez o que ela queria de uma maneira muito responsável, porque isso é importante, né, Joyce? Isso é importante, a gente colocar responsabilidade e assim, é necessário ter coragem. Mas também é muito necessário ser responsável nas suas escolhas. E quando a gente escolhe certamente, a gente vai lá e faz. Pitadinha de disciplina dá certo. É verdade. Mas então, por que Inglaterra? Então, como eu disse anteriormente, eu não fiz um plano a longo prazo. Então, eu decidi em outubro de 2024 que eu realmente queria sair da realidade que eu me encontrava. Então, o destino, ele não se tornou algo muito importante para mim, porque eu não tinha um preparo nem para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, ou para outro lugar fora do Brasil. Eu havia um conhecido, né, da época de faculdade, que morava na Inglaterra já há um ano. Então, eu só solicitei ajuda em relação a qual lugar eu poderia alugar uma moradia. E foi assim que em março de 2024, eu estava embarcando em uma viagem aérea do Brasil para a Inglaterra. The way you hold me, the way you bring me close, the way you call me, the way you talk to me, the way you say you miss me, girl. Hold it. You give me sweet love.
em março de 2024. Parece que tem tanto tempo, acho que a saudade que ficou aqui de você. Nós não tínhamos o costume de ficar tanto tempo sem te ver. Deixou uma lacuna que parece que tem 5 anos, menina. E tem apenas 1 ano e 3 meses. Saudade. Que eu fui para a Inglaterra, então aqui de volta. Verdade, mas conta mais. E chegando na Inglaterra, como que foi? Foi tudo da maneira que você pensou, que planejou? Conta mais pra nós. Então, eu tive experiências boas e experiências ruins, mas inicialmente foi uma grande... Quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu idealizei trabalhos, conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis, ter experiências e coisas que iriam agregar muito na minha vida e me ajudar a caminhar para a realização do meu sonho, que era uma vida melhor. Mas, como uma recém-chegada em um território estrangeiro, eu tive as minhas dificuldades com moradia, dificuldades sociais, dificuldades com o idioma, dificuldades de entender como que eu converteria o dinheiro que eu tinha, que era em reais, para a moeda do Brasil, que era em libras, conhecer como funciona transporte, tudo era novo para mim. Sabe a parte que mais me preocupou? Assim que eu soube que você começou a idealizar e conversar conosco, foi como você iria se comunicar. Porque você sabia, arriscava falar alguma coisa em inglês, mas não como hoje, que você já fala muito bem. Então me preocupava, mas como que ela vai se comunicar? Como que ela vai conseguir emprego? Como assim? Então essa foi uma das minhas maiores preocupações. E como que foi desenrolar isso, desenvolver esse método lá de... Assim, você estudou um pouco, Sim. é verdade? Sim. Mas não falava fluentemente. Não era fluente em inglês. Então conta para nós um pouquinho dessa parte de comunicação, como que foi? A comunicação, ela veio com uma grande dose de coragem. Resolvi me desafiar e que eu iria aprender, se muitas pessoas aprendem, por que eu não iria aprender? E eu só precisei de disciplina, coragem e vontade. E foi assim que eu aprendi inglês. E você estudou sozinha? Inicialmente, eu comecei os meus estudos sozinha, por internet, aplicativo, algumas apostilas online, e depois eu tive a ajuda de uma pessoa muito especial, uma professora de inglês que mora na Inglaterra. Olha que bom. Deus sempre manda um anjo, né, Joyce? Exatamente. Eu costumo dizer que Deus, assim, a plenitude do Senhor é maravilhosa e Ele nos enxerga de uma maneira diferente. Deus realmente sabe o nosso antes, o agora e o depois, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Com certeza. Então, que bom que você encontrou essa pessoa. Interessante falar sobre o bem, né, Joyce? Eu costumo dizer que o bem é assim: eu faço pra você e você não tem que voltar ele pra mim, você tem que fazer pra outra pessoa. Não é verdade? Já. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo. E com esse todo aprendizado que você teve, com certeza em breve você está ajudando a pessoa. A mesma mão que a gente recebe, a gente pode oferecer. É verdade. Então, ainda falando da Inglaterra, e depois dessa superação, dessa primeira dificuldade que você nos contou, chegando lá, não teve todo o apoio que você achou que iria ter de certos amigos, né? E aí você conseguiu alguns trabalhos. E quais foram esses trabalhos? Então, após esse primeiro momento, esse primeiro impacto, choque cultural e essa frustração das coisas não serem como eu idealizei, eu busquei outros rumos. Eu saí de onde eu estava e fui morar no interior do país. E foi a partir de aí que a minha vida começou a engatinhar na Inglaterra. Eu comecei a correr atrás de oportunidades daquilo que eu sei fazer, que foi trabalhar com unhas. Ah, tá. Então você trabalhou como manicure. Exatamente. E qual que é o nome dessa cidade no interior da Inglaterra que você ficou? Chama-se Bridgewater, na cidade de Somerset. Certo. Nem vou arriscar, porque eu não consegui falar tão rápido assim, porque eu falo muito bem português, mas o inglês realmente ainda não é comigo. Acho muito bonita a língua, mas realmente ainda não falo. E aí você trabalhou com manicure. E como que é trabalhar com manicure lá na Inglaterra? É mais em domicílio ou é mais no salão? Como que funciona?
Eu tentei oportunidades em alguns salões, em alguns espaços, né, para poder me ceder uma cadeira, uma mesa ali que eu pudesse trabalhar. Infelizmente não obtive sucesso, então eu comecei a fazer os atendimentos em domicílio. Eu ia até a casa dos meus clientes, das minhas clientes. Então fazia o trabalho de manicure, pedicure, massagem nos pés, esmaltação em gel e alguns outros detalhes dessa profissão. Interessante. E eles pagam bem? Como que é essa relação monetária lá? Como que funciona? Então, eu fiz uma média do preço local da cidade que eu estava trabalhando e para o iniciante eu acredito que eu consegui uma remuneração bacana. Joyce, como que é a conversão da moeda da Inglaterra para o Brasil? A moeda da Inglaterra é libra. Exatamente, Ju. Aqui no Brasil nós usamos o real. E na Inglaterra usa-se a libra esterlina, em inglês pounds. E uma libra esterlina equivale a mais de R$7 brasileiros. A conversão atual está em R$7,53. Diferença, né? É uma diferença boa. Então, a diferença é grande, na verdade. Então, é um dos motivos onde que as pessoas vão para o exterior. Sempre eu ouço muito falar que as pessoas vão para juntar dinheiro. Isso mesmo, Ju. Esse é o pensamento. Porque se a gente sai do Brasil para trabalhar e receber em uma moeda que é mais valorizada do que o real brasileiro, quando nós retornamos aqui para o Brasil, nós temos um montante de dinheiro maior. Assim como a libra. Se você trabalha e faz um trabalho onde você vai ganhar R$10 aqui, você faz um trabalho na Inglaterra por 10 libras, você retorna com mais de R$70. Faz toda a diferença, é verdade. Para se reunir uma quantidade de dinheiro, para ir lá com o objetivo de trabalhar, vale muito a pena. Sim, com muita responsabilidade, vale a pena. É verdade. Tem que sempre ter muita responsabilidade e direção, né? Essas mudanças de vida assim é bacana, eu super apoio. Como eu sempre falo com vocês, é o motivo do canal da Juju Motiva, é isso, é incentivar que a pessoa seja disciplinada para correr atrás dos seus objetivos mesmo. Mas isso tem que ser com muita responsabilidade, com muita direção, porque não é fazer de qualquer jeito, é fazer muito bem feito, né? Exatamente. A responsabilidade junto com a ação, Juju, é o que eu escuto no seu canal bastante, né? Ela traz resultados ótimos e evita também de a gente estar passando algumas grandes frustrações na nossa vida, nas nossas escolhas, como foi o que aconteceu comigo, infelizmente, na Inglaterra. É verdade. Mas o erro também é uma maneira da gente se aprender, né, Joyce? Eu costumo dizer muito por aqui, no nosso canal, que errar faz parte do processo, desde que seja até o erro, ele tem que ser com responsabilidade, tem que ser calculado o que você vai fazer, não com a intenção de errar. Mas quando você erra, você está aprendendo. Quando a gente erra, a gente está aprendendo a maneira de aprender e não fazer novamente daquela maneira. Verdade? Ótima reflexão. É verdade. Mas voltando lá para a questão monetária, que nós estamos falando do exterior, em especial da Inglaterra, onde você está, nós falamos aqui que uma maneira de conseguir ganhar um dinheiro maior. E outra coisa interessante, Joyce, que o subemprego aqui do Brasil, que não é tão valorizado, a verdade é essa, na Inglaterra, no exterior, nos Estados Unidos, a gente se ouve falar que lá é muito bem valorizado, que se paga muito melhor, mesmo dentro da moeda de lá. Isso é verdade? Tem sim um fundo de verdade nisso, até mesmo porque quando eu iniciei o meu trabalho como manicure dentro da Inglaterra, na cidade onde eu estava, eu não tinha cliente suficiente para ter uma renda onde superia o que eu precisava para me manter durante o mês, colocando assim. Então eu fui com um pouquinho mais de coragem, me arriscando um pouquinho mais, com um pouquinho de disciplina, eu arrisquei também trabalhar com faxinas dentro da Inglaterra. E faxineira, trabalho de limpeza ou cleaner, como nós chamamos lá. E realmente a remuneração, o reconhecimento, até uma questão social é bem diferente do que eu estava acostumada aqui dentro do Brasil. Que legal, Joyce, que bacana. Eu digo bacana porque nós não temos que nos envergonhar das nossas origens. O trabalho é muito digno, seja ele qual for, né? O trabalho honesto é muito digno. E assim, eu me orgulho muito do trabalhador, porque foi de onde eu comecei.
né? A Juju Motiva, ela já faxinou, ela já foi babá, ela já foi vendedora ambulante, ela já foi vendedora de revista, na época das revistas da Hermes, né? Hermes não é só nacionalmente conhecida, ela também é conhecida em alguns outros países. E eu fiz tudo isso, e até chegar aqui e me transformar nessa gestora que sou hoje, nessa pessoa que transforma pessoas, motiva pessoas e transforma pessoas para melhor, eu passei por essa trajetória. E é muito bom. E as referências que eu tenho, apesar de algumas dolorosas, é muito bom você subir graus. Isso te dá muita força, muita fé, e com isso você consegue ajudar outras pessoas a não desistir, a não parar, acreditar que a vida dá mais do mesmo e que é possível, que com Deus na frente e com muita força de vontade, você pode chegar muito longe. Você pode chegar muito longe. E quando eu falo de chegar muito longe, Joyce, não é só de dinheiro, não é sobre isso. Porque o dinheiro, como eu sempre digo, lógico, ele é muito importante, nós sabemos disso. Mas ele não é tudo, e não é tudo mesmo. Existem outros valores que sobrepõem isso. Que sobrepõe, que é isso que nós estamos falando aqui. A motivação de fazer os seus sonhos virar realidade. E falando que dinheiro não é tudo, você é a prova disso, você foi sem dinheiro, né? Exatamente, esse é um ponto muito importante, Juju, e tenho até aqui um relato emocionante para contar para o público. Juju, o dia mais desafiador que eu tive na Inglaterra foi um dia que eu saí de casa pela manhã, tentei buscar novas oportunidades, voltei para casa sem uma resposta ou sem uma porta aberta, almocei, então eu tinha apenas 30 libras na minha conta e eu tive que tomar essa decisão entre comprar um ticket de trem para voltar para o aeroporto e retornar ao Brasil e tentar novas rotas, ou me arriscar um pouco mais dentro da Inglaterra. E mesmo após passar 24 horas e eu não tive outro alimento, porque eu só tinha essas 30 libras na minha conta e eu tinha medo de gastar, e não ter um ticket para voltar para o aeroporto e estar retornando aqui para o Brasil. Então, não vou chorar porque já passou. Foi só um dia difícil. Então, eu decidi, mesmo com essas 30 libras, sem portas abertas, sem muitas oportunidades, eu decidi continuar na Inglaterra e foi o momento quando eu decidi ir para o interior e foi a melhor decisão que eu tomei, porque a partir dali houveram portas abertas, mais oportunidades, então eu pude começar a construir a minha vida na Inglaterra. Ufa! Então esse momento difícil passou. Passou, graças a Deus. Graças a Deus que passou, que bom. Eu fico muito orgulhosa de você ter se superado, passado por esse momento difícil e ter tido a coragem de continuar. Muito obrigada. Muito orgulhosa, muito orgulhosa, muito orgulhosa, com muito carinho. Eu quero te dar um abraço agora. Momento Juju e sobrinha. E agora, a pergunta que não quer calar e a Juju vai falar. Como é que tá esse coração? Porque é bonita desse jeito, nova, cheia de vida. Como é que tá esse coração? Alguém conquistou esse coraçãozinho na Inglaterra? Obrigado, bonito é genético, né, gente? Então, após toda essa experiência, esse choque cultural, comecei então a engatear minha vida na Inglaterra. Sobrou espaço para socializar, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, afinal eu estava solteira. Então foi que apareceu o meu príncipe. Sim. Como que é o nome desse príncipe encantado? É o Benjamin. Dá um recadinho pro Benjamin. Benjamin, I love you. Bom, você vai transmitir pro Benjamin, porque, como eu falei pra vocês, eu não falo inglês, então Benjamin aqui, ó. Um beijo da Juju Motiva, tô cuidando direitinho dela por esse período que ela tá aqui, porque já ela vai contar pra vocês que ela retorna pra Inglaterra, ela veio aqui pra nos ver, pra matar a saudade. E aproveitando que o amor está no ar, alguém andou subiando nos meus ouvidos que
que tem mais notícia por aí que você não contou ainda, então pode contar. Pode falando, que tem surpresa aí pra nós. Então, nem todo mundo sabe, mas o Benjamin não é apenas o meu namorado. Ele agora é oficialmente meu noivo. Que legal. Então você vai casar com inglês. Vou casar com um britânico, canadense e austriano. Ele tem 3 nacionalidades. Bom, fico muito feliz por isso, apesar de que não vou ver com tanta frequência os meus sobrinhos netos, mas é um motivo para mim pro exterior. É um convite mais que especial. E com certeza eu irei. Sou uma senhora muito calorenta, né? Sinto muito calor aqui no Brasil, porque o Brasil é quente, né, gente? Super tropical. Quero ver como que eu vou ficar na Inglaterra, que é frio, né? Você vai se adaptar a um clima mais úmido e mais frio. É só se agasalhar bem, que dá certo, né? Com certeza, é uma experiência incrível. Joyce, e como que foi suportar esse frio? Sweet love, give me sweet love, sweet love, give me sweet love. Lá na Inglaterra? Foram dias complicados, porque somos aqui do Brasil, um país tropical, né? O nosso verão, inverno, primavera e outono sempre tem bastante sol. Então, chegamos lá na Inglaterra, principalmente no período do final do ano, que é quando estamos no inverno lá, foi um pouco mais complicado para eu aprender como usar roupas térmicas, roupas à prova de água, porque lá chove bastante, é bastante úmido. E foi uma questão de adaptação, de testa e não dar certo, pesquisa na internet, dar uma olhada no Instagram, no Google e perguntar às pessoas que eu conheço. E cara e coragem, vamos embora pra frente. Verdade, cara e coragem tem que ser o que vai na frente, né? É. Joyce, e o frio? Atrapalhava você na questão do trabalho? No começo, sim, pela adaptação de transporte, locomoção, aprender como que anda na neve no período do inverno e também porque durante o período, Juju, mesmo com os trabalhos de unha e faxina, não tinha tantos clientes assim que preenchiam toda a minha semana, né? E eu não gosto muito de ficar parada esperando cair do céu. E aí eu também procurei fazer entregas de comida, como se fosse o iFood aqui no Brasil, para complementar a minha renda. Isso já estávamos com o pezinho no inverno e foi muito difícil. Gente, o frio dói. Dói os dedinhos da mão, dói os dedinhos do pé, a face fica vermelha como se eu estivesse no sol. E foi assim, nessa dificuldade do frio, andando de moto, fazia algumas faxinas, quando tinha as minhas clientes de unhas também fazia, até que chegou o inverno e realmente ficou bem frio, bastante neve, moto e neve não combinam e eu decidi realmente ficar com as unhas e com a faxina. Então, literalmente, você se virou nos 30, como a gente fala aqui no Brasil. Nos 30, nos 60, nos 90, até nos 360. Verdade. É muito bom, né? Muito bom você ter essa fé, essa garra. E tá de parabéns por ter vencido seus medos, vencido seus obstáculos. E falar em medo, conta pra nós qual que foi um dos seus maiores medos na Inglaterra. Eu acredito que foi eu me encontrar na realidade que eu estava aqui no Brasil. Me senti um pouco acomodada, não sentia tanta motivação, ter muita disciplina nas coisas que eu fazia aqui. Então acredito também, Juju, que foi daí que saiu essa motivação de trabalhar com as unhas, com as faxinas, com as entregas. Eu não queria me acomodar e ficar esperando um momento que as unhas iriam dar certo, eu iria viver somente disso, ou as faxinas, ou a entrega. Eu corri atrás do que estava ao meu alcance, fazendo então ali os meus vínculos sociais, a minha renda financeira e também o meu desenvolvimento pessoal. Agora vamos falar mais um pouco sobre essa união abençoada por Deus, esse casamento entre duas pessoas de culturas diferentes e corações muito apaixonados. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Certo. Teoricamente, nós temos que fazer o processo de casamento no cartório tanto na Inglaterra como no Brasil, por questões de direitos, legalidades, leis tanto da Inglaterra como no Brasil,
facilidade de viagens e outras coisas realmente burocráticas. Mas a comemoração, tanto eu quanto o Benjamin queremos que seja aqui no Brasil. E legal, né? Eu quero festa, eu preciso. Eu preciso, a gente motiva tem que estar lá e vamos fazer um vídeo. Fazer um vídeo porque o pessoal vai precisar saber mais desse casamento. Nós começamos a falar e temos que apresentar esse casamento, concorda? Será, Juju, se o canal realmente está interessado em ver a Juju Motiva no meu casamento? Tá, e nós vamos levar a Juju Motiva pra dentro desse casamento, pode ter certeza. Tal, você do Juju Motiva, deixar aqui nos comentários se você gostaria de saber mais detalhes sobre o futuro casamento da Joyce e do Benjamin. É isso aí. Deixa um comentário, fala se você gostaria de participar desse casamento, porque nós precisamos convencer a Joyce nos deixar o nosso canal e ir pro casamento. Será, gente? Será se vai acontecer? Olha que vai. Veremos. Joyce, e valeu a pena tudo isso? Eu com certeza faria de novo até 10 vezes se fosse preciso, Juju. Por mais que foram dias difíceis e passei por coisas que eu nunca imaginei passar, como fome, frio, a solidão, a saudade da família, diferenças culturais, mas valeu a pena, porque através da Inglaterra eu consegui voltar agora para o Brasil de férias e voltar com a minha identidade mais afirmada, com os meus sonhos e a minha motivação lá em cima. Ver que as coisas deram certo, os processos dolorosos, isso não me incomoda muito, porque nós precisamos passar por esse processo. O processo amadurece, o processo ajuda também a realizar. E as coisas não são fáceis mesmo. E se for muito fácil, desconfio. Desconfio porque tudo que é muito fácil pode dar errado lá na frente. Tá? Quando são mais difíceis, você está se preparando para um destino extraordinário. É assim que eu vejo as coisas e é assim que as coisas realmente são, as coisas valiosas. E a Joyce, ela é muito importante para mim, também porque é minha sobrinha, com certeza. Mas eu ajudei a criar a Joyce. A Joyce, ela nasceu dentro da nossa casa. Eu e a minha irmã ainda éramos jovens quando a Joyce veio para as nossas vidas. E ali minha irmã precisava trabalhar e eu sou um pouco mais nova que minha irmã. E eu assumi essa responsabilidade de ajudar a criar a Joyce. Então a Joyce, ela também é um pedacinho de mim. Eu a considero também como filha, né? Exatamente. Daí vocês me perguntam de onde vem essa coragem toda? Essas mulheres guerreiras maravilhosas que Deus colocou na minha vida. É verdade, é verdade. Nós criamos aqui nossa família assim, com força, muita garra. E não só família, porque todos que estão ao meu redor, eu motivo, eu jogo pra cima e enfrentamos juntos as batalhas e vamos pra cima. Então, Joyce, voltando pra Inglaterra, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Passaria por todos os perrengues, todos os dias bons, todos os dias de sol, chuva, neve, para aprender o que eu aprendi e retornar agora nessas férias para o Brasil com mais maturidade, mais disciplina, mais confiança em mim mesma. E quando que você volta pra Inglaterra? Em breve, não tem uma data fixa, mas provavelmente até o meu aniversário, que acontece 9 de setembro, eu já estou com passagem comprada para retornar para a Inglaterra. Promete chegar na Inglaterra e fazer um vídeo, mostrar pra gente aquele cenário maravilhoso que tem lá, que é a torre. E temos o Big Ben. Big Ben, né? Tem a ponte, tem a roda gigante, tem várias coisas bastante interessantes, legais, divertidas e que são marcos turísticos, né? Que muitas pessoas não têm. Promete fazer um videozinho, mandar pra gente, pra colocar aqui no canal da Juju Motiva? Com certeza, eu vou me esforçar. Eu moro no interior da Inglaterra, tô um pouquinho longe de Londres, que é onde ficam as coisas que as pessoas mais conhecem, mas tem bastante ponto turístico lá que dá pra eu fazer vídeos e fotos pra você. Então você deixa aqui pra nós que se não deu certo de um jeito, tem que tentar da outra maneira para fazer as coisas acontecerem. Com certeza. E daí vem a nossa decisão pessoal. Eu decidi parar com as entregas porque era algo que fisicamente me fazia mal pelo frio e foquei nas unhas
e também nas faxinas. E tá tudo bem você desistir ou deixar algo para trás, desde que você tenha na sua visão, na sua frente, no seu propósito, aquilo que você quer. Joyce, por sua coragem e atitude, você é uma grande vitoriosa. Muito obrigada por ter recebido com tanto carinho o convite da Juju Motiva. Foi com muito respeito que eu convidei você aqui para falar da sua trajetória. E quero mais uma vez afirmar que eu estou muito orgulhosa de você, de todo esse trajeto que você fez, da sua coragem, seu objetivo. Você está de parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço, Juju, por esse convite, por essa experiência, por esse espaço onde eu pude contar um pouquinho dessa história, da minha história. E tem muita coisa interessante nesse canal que tem me ajudado e me ensinado cada vez mais. Afinal de contas, a vida, ela está aí. A gente continua, tem sonhos ainda, realizações, e com certeza, nesses sonhos, nessas realizações, vai ter orientações da Juju Motiva. Com certeza, sempre vai ter. Isso aí é fato. Joyce, e agora eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, que está aí cabisbaixo ou pensando em como fazer suas idealizações, seus projetos. Deixa aí um recado para os brasileiros e também para os ingleses. Deixe uma consideração por eles terem recebido você também e estar cuidando de você. Obrigada, Joyce, por abrir o seu coração aqui com a gente e deixar essa inspiração para tantas pessoas que querem atingir os seus objetivos. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Juju. E para você que está nos assistindo aqui, que a história de Joyce possa te inspirar. Se você tem um sonho de morar fora ou simplesmente mudar a sua direção, vai lá e faz, porque a disciplina faz toda a diferença para atingir os seus resultados. E agora eu vou te deixar por aqui, Joyce, para você fazer as considerações e os agradecimentos aos brasileiros, ingleses e imigrantes, todos aqueles que te receberam tão bem e que fazem parte agora da sua trajetória e da sua vida. Fique à vontade e mais uma vez um beijo da Juju Motiva e muito obrigada por ter dado essa contribuição para nós. Obrigada por assistir até aqui, e você que está ligadinho no Juju Motiva, clica aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário com uma pergunta para mim ou para Juju, e também não se esquece de ativar o sininho para você ficar ligadinhos nos novos vídeos semanais da Juju Motiva. Você também pode enviar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando de um pouquinho de coragem, um pouquinho de motivação. Então aqui é o canal certo. Envie para essa pessoa querida que você está pensando agora e converse sobre o que vocês acham desse vídeo. E para você que está aí pensando, com aquela dúvida, com aquela pulguinha atrás da orelha sobre algo que você quer iniciar, mudar ou encerrar, vai lá e faz, porque é assim que a gente muda o nosso destino e conseguimos o nosso sucesso. Meu recado especial para os brasileiros, imigrantes e ingleses também. Muito obrigada por todas as pessoas que me ajudaram, clientes que me deram oportunidades, pessoas que abriram portas para mim, que me ajudaram com coisas pequenas e também coisas grandiosas dentro do período de imigração inicial. O meu muito obrigado, sinceros agradecimentos e que Deus abençoe-los. Hi friends, thanks for your help in England. I miss you and I'll be back soon. The way you call me, the way you talk to me. E para finalizar com chave de ouro, o que a gente fala, Joyce? Vai lá e faz!